Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai tratar de alguns aspectos da nutrição aplicada em engenharia de alimentos, né? Quando eu digo aplicada, na verdade, todos os aspectos, até então aqui neste curso discutidos e estudados, dizem respeito, né, a questões ligadas à engenharia de alimentos, mas nesta etapa do curso eu vou trazer alguns elementos que têm a ver com características de conservação, de deterioração de alimentos ou de mudança de características nutricionais dos alimentos, né? Então, basicamente são pontuações, são parágrafos que eu resumi e reuni um conjunto de informações para que eu facilitasse a vocês depois um estudo mais aprofundado sobre cada item específico, na medida em que você sentir necessidade deste aprofundamento, tá? Então, inicialmente aqui, eu estou falando da função química da água nos alimentos e, basicamente, aqui a gente vai falar da atividade da água, né? Ou da água livre. Então, eu não vou ler todos os parágrafos com vocês na videoaula, mas o documento está disponibilizado, então é possível que você faça essa leitura subsequente e, havendo dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Então, a água livre é a água não ligada ou fracamente ligada entre si e ao substrato. Funciona como meio para as reações químicas e enzimáticas, né? Permite o desenvolvimento de micro-organismos, isso aqui é importante, e pode ser eliminada com facilidade pelos processos convencionais de secagem e desidratação. Então, é importante a mensuração dentro da ciência, né, da engenharia de alimentos, porque em função da quantidade de água livre, vai existir grupos de micro-organismos que poderão crescer mais facilmente, né, colonizar aqueles alimentos e depois atrapalhar a questão de vida de prateleira, ou a vida útil, né, que esse alimento tem, e as questões de saúde dos consumidores, né? Então, aqui eu venho falando de equipamento, como calcular a água livre, e nesta tabela eu trago aqui uma sequência de micro-organismos, né? E o nível de atividade de água para crescimento do micro-organismo e para a produção de toxinas por esse micro-organismo, tá? A fonte está aqui, é citada no rodapé. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, que quanto menor a atividade de água, mais seco está o alimento, né? São o grupo dos fungos osmofílicos aqui, e bolores, são aqueles micro-organismos que crescem nos alimentos mais desidratados, né? Então, haja vista a presença de fungos em queijos, né, com baixo teor de água livre, né? E à medida em que o alimento começa a aumentar a sua atividade de água, você já começa a ter atividade de bactérias, né? Então, Staphylococcus aureus aqui a partir de 0,86, Salmonella. E aí, a partir de 0,93, então vamos considerar aqui o 0,9, 0,92 como um ponto crítico, né? Você começa a ter a viabilidade de crescimento de colônias de Clostridium. Clostridium, a gente tem vários tipos de Clostridiums, né, na natureza. Mais seriamente aqui, que acomete, que traz problemas com maior frequência na indústria de alimentos, a gente teria o Clostridium perfringens e o Clostridium botulinum. E o Clostridium botulinum é aquele que produz a toxina botulínica, né? Então, a gente tem tipos de Clostridium botulinum diferenciados, e essa toxina botulínica, ela é uma das toxinas mais potentes conhecidas hoje na ciência, né? E é um problema sério, né? Principalmente em alimentos em conserva, como palmito, né?
E o Clostridium é um micro-organismo, uma bactéria anaeróbica, né? Então, além de ter a atividade de água, você precisa ter um ambiente anaeróbico, né, para o crescimento do Clostridium, né? A toxina botulínica ela é muito potente, ela é usada em tratamentos de pele, de ruga, né, na dermatologia. Embora eu considere isso um risco, né, sobre alguns aspectos, vamos dizer assim, mas a toxina botulínica ela causa muito prejuízo na agropecuária, né, pastagens que têm animais mortos, restos, ossada, né, principalmente o osso de costela, que é oco e cria um ambiente anaeróbico, animais tendo acesso a isso, animais que morrem na beira de represa e a carcaça cai dentro d'água, você tem esse tipo de toxina, né? A toxina botulínica, só uma curiosidade aqui, aproveitando que a gente está tratando do Clostridium, ela é uma toxina que ela se manifesta criando uma paralisia muscular que vem das pernas para a cabeça no ser humano, né? Do posterior para o crânio, né? Nos animais a gente fala caudal cranial. E essa paralisia ela é progressiva e o ser vivo, o indivíduo morre por não conseguir respirar. Então, uma pessoa que se contamina com toxina botulínica, seguramente ela vai ter que ser entubada e vai ficar em coma um bom tempo. E a gente não sabe se ela vai conseguir sair dessa, né? Porque as rotas e as vias de excreção disso é complicado, né? Os seres humanos não têm essa adaptação como o urubu tem, né? Então, são considerações aqui. Por isso que muitos produtos de origem animal, por exemplo, carnes de frangos, né, são colocadas nas bandejinhas e tem uma almofada absorvente exatamente para diminuir a água livre. Tá? Então, aqui eu cito um aparelho medidor, né, da atividade de água. Né? Trago aqui algumas características das funções, né, que a água desempenha aqui nos alimentos. Então, a gente não vai... vou deixar a leitura aqui para vocês. Então, aqui no ponto de vista da proteína, vamos tratar de alguns aspectos aqui. Primeiro, que a importância das proteínas, a essa altura do curso, todos vocês já me ouviram falar bastante isso, né? Está na questão estrutural e funcional das células, né, do nosso organismo, né? E por isso a gente tem necessidade de proteína na nossa alimentação. As proteínas são substâncias orgânicas que desempenham funções estruturais, como colágeno, contráteis como actina e miosina nos músculos, biocatalisadores como enzimas, né, hormonais como a insulina, de transporte, né, de oxigênio, por exemplo, como hemoglobina no sangue, né, e na biossíntese de tecidos e secreções corporais, crescimento, produção de leite, assim por diante. Ok? Então, para contribuir na formação das moléculas proteicas que desempenharão essas funções no corpo humano, as proteínas precisam inicialmente ser bem digeridas e bem absorvidas. Então, a gente precisa ter na dieta proteínas que tenham uma digestibilidade elevada, porque o consumo de proteínas de baixa digestibilidade irão dificultar a absorção desses aminoácidos, né? Então, os alimentos precisam ser cozidos para se tornarem mais digestíveis, né? Então, o cozimento, ele é um preparo, é um processo térmico que influencia a digestibilidade dos alimentos, especificamente aqui das proteínas. Então, o número e a sequência de aminoácidos nas moléculas proteicas, né? O tamanho da cadeia de aminoácidos, sua formação tridimensional depende de suas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária da proteína. Aqui
A minha sugestão é que vocês retornem lá ao livro do Leninger e leiam o capítulo de proteínas e a formação dessas estruturas, né? São fatores que respondem pela diversidade de proteínas encontradas na natureza e pela diversidade da digestibilidade que a gente observa nas proteínas. Porque as enzimas precisam ter acesso às ligações peptídicas para que o processo de digestão ocorra. Então, quanto mais complexa for a estrutura tridimensional proteica, menor será a facilidade ou maior a dificuldade que a enzima vai ter para fazer a digestão dessa proteína. Então, as funções aqui das proteínas dependem dessas características estruturais. Aqui eu falo um pouquinho das funções de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vocês vão relembrar isso lá. Então, fatores, né? Alguns fatores influenciam o valor nutricional das proteínas, como a composição, a digestibilidade, a biodisponibilidade de aminoácidos, né? Se tem mais ou menos aminoácidos essenciais, e a ausência de toxicidade ou de propriedades antinutricionais nos alimentos, né? Então, as proteínas podem ser classificadas como completas, parcialmente completas ou incompletas. Isso se elas têm ou não aminoácidos essenciais. Então, são eles os aminoácidos essenciais para seres humanos aqui. A arginina para indivíduos jovens, né? A histidina, isoleucina, leucina, valina, triptofano, lisina, metionina, fenilalanina e treonina. Então, tem aqui a lista dos aminoácidos essenciais, né? Do ponto de vista da composição em aminoácidos essenciais, indo da melhor qualidade de proteína para inferior, a gente, falando de proteínas de origem animal, a gente teria aqui o ovo, o leite, a proteína do leite, a proteína do peixe e a proteína de carnes nesta ordem, né? Por isso que eu costumo dizer e brincar aqui com vocês na turma que comam um ovo por dia e mude sua vida, né? Então isso significa porque o ovo é barato e o ovo tem aminoácidos essenciais que irá promover qualitativamente uma mudança no perfil de aminoácidos essenciais da sua dieta e você vai passar a ter um metabolismo mais eficiente, tá? Agora, quem tem alergia ao ovo aí não vai poder seguir para esse tipo de proteína. E quem tem alergia à proteína do leite? A caseína. É um percentual pequeno da população, mas tem, né? Mesma coisa. Então, você teria que optar por fontes proteicas compatíveis, né? Que você não tem alergia aí. As questões de alergia à proteína, eu vou tratar com vocês num momento presencial. Eu vou pedir que vocês me lembrem no nosso próximo encontro, porque tem a ver com a permeabilidade das células do enterócito, com entrada de peptídeos, com reconhecimento do sistema imune da pessoa a esses peptídeos como corpos estranhos e manifestação da alergia, tá? Então, sobre a biodisponibilidade da proteína, estudos indicam que quanto mais simples for a estrutura, né, a cadeia polipeptídica, melhor será a digestibilidade da proteína, né? Então, nesse aspecto, as proteínas de origem vegetal, por terem uma estrutura mais complexa e por terem a própria estrutura de celulose e hemicelulose complexando parte da proteína, né? Então elas têm uma digestibilidade menor, né? Por isso, a digestibilidade humana, né? Além disso, alguns vegetais possuem fatores antinutricionais, né? Principalmente fatores antitrípticos, né? Que vão atrapalhar a tripsina no processo de digestão das proteínas. Então, a gente tem lá as leguminosas, né? Então, todas as leguminosas, para serem consumidas, precisam ser cozidas primeiro, para que a temperatura, o cozimento, faça a desnaturação da antitripsina e você não tenha mais o fator antinutricional presente neste tipo de alimento, ok? Então, cabe ressaltar ainda que não é frequente na nutrição humana a medição da velocidade da digestão da proteína. Por que eu estou falando isso aqui?
Então, deixa eu marcar aqui. Ó. Presta atenção aqui, pessoal. Seguinte, na nutrição de ruminantes, em função dessa complexidade da estrutura de carboidratos e proteínas, da grande diversidade de alimentos que a gente trabalha na nutrição dos ruminantes, a gente mensura, lembra lá das fotos do rumen, de colocar o saquinho com o alimento dentro do saquinho, estudar a digestão dos alimentos no rumen, que eu comentei com vocês? Então, ali a gente consegue fazer um estudo chamado de cinética digestiva, ou quantos por cento da fração proteica, de carboidrato, de cada fração do alimento é digerida por hora. Então, a gente mensura com bastante precisão a taxa de digestão, com que velocidade o micro-organismo ruminal ele consegue atuar em cima daquela estrutura proteica, por exemplo. Então, ele vai ter uma intensidade, uma taxa de digestão da proteína de soja, uma para proteína de feijão, uma para proteína de capim, né? Isso nos ruminantes. E a gente, na nutrição humana, a gente normalmente trabalha com proteínas de alta digestibilidade e esta variável nunca foi uma variável que se tornasse importante, né? Pelo menos não do ponto de vista comum da nutrição humana. Mas há situações, né? E eu já vivi situações na prática em que esse tipo de conhecimento me trouxe uma luz aqui para poder atuar. Eu tenho em casa 3 filhos e os meus 3 filhos, quando nasceram, tiveram alergia à proteína de origem animal, ou toda proteína de origem animal, inclusive a proteína do leite materno, ela era agressiva ao intestino, porque o processo de digestão ele não era pleno, chegava no intestino delgado muitos peptídeos ainda, não aminoácidos livres, e por uma questão genética, vamos dizer assim, né, os meus filhos absorviam esses peptídeos, e esses peptídeos dentro das células intestinais, eles eram reconhecidos como corpos estranhos e desencadeavam um conjunto de reações alérgicas, né? Aumento de peristaltismo, diarreia, sangue nas fezes, aí cada um manifesta alergia de uma forma, e aí eu comecei a associar que as proteínas que têm alta taxa de degradação, como a proteína da soja, no rumen, né? As proteínas, elas agrediam menos, quer dizer, então eu tinha que chegar no intestino delgado dos meus filhos, aminoácidos livres. Então eu só podia contar com proteínas de altíssima digestibilidade, né? Proteínas de origem animal, do ponto de vista de cinética digestiva, no rumen ela é lenta, quer dizer, ela nem degrada, né? A gente chama de proteína de bypass, né? Ela passa por ali. Então, a gente começou a buscar proteínas que tinham maior taxa de degradação para fazer aquele desafio controlado nas crianças, né? E essa foi uma alternativa encontrada, né? E depois, quando a gente entrou nas proteínas animais na dieta das crianças, a gente optou pela proteína da carne de rã, que de todas é a menos alergênica, a mais digestível, né, em pequenas quantidades, e hoje o sistema digestório deles está maduro, pleno, comem de tudo e não tem nenhuma restrição, né? Então, assim, o conhecimento da cinética digestiva, ela foi um indicador para a gente de que a causa estaria ligada à velocidade de digestão dessas proteínas, né, e chegada de aminoácidos livres, de aminoácidos ainda não livres no intestino, né? Por isso que o leite, ou o substituto do leite materno nesses casos, o leite que a indústria farmacêutica
produz para crianças com esse tipo de alergia são leites cuja proteína foi pré-hidrolisada. Então, no mercado, a gente vai encontrar leites parcialmente hidrolisados, então eles têm peptídeos ainda, e dependendo da severidade com que a criança tem a limitação da digestão proteica, ele ainda vai ser um fator de alergia, né? E você tem leites aí que são 100% com aminoácidos livres hidrolisados, são leites caros, né? Mas que para esta fase inicial da vida é o que resolve o problema, né? Então, normalmente o meu último filho, ele tomou um leite com proteína hidrolisada durante 1 ano e 7 meses. E aí ele não precisava mais, porque a gente foi fazendo todo um manejo de adaptação para que ele não dependesse muito tempo disso, né? Crianças com esse tipo de problema, normalmente elas vão sair da situação crítica próximas aos 6, 7 anos, né? O meu filho com 1 ano e 7 meses eu já pude sair do leite, porque nós não fizemos a agressão ao sistema digestório. Nós tiramos esse tipo de proteína, né? Foi uma conversa e um estudo, um trabalho conjunto que eu fiz com o gastropediatra dele, e que é professor aqui na nossa instituição, um grande amigo, e que foi possível. Então a gente falou, bom, não vamos criar a agressão, a gente precisa criar a condição dessa criança crescer sem a agressão de ser submetida à digestão desse tipo de proteína e ter todos os problemas de uma criança alérgica. Isso e esse processo de inflamação, ele retarda o amadurecimento, o desenvolvimento da criança e a saída do problema, né? Então é necessário isso, né? Então é muito frequente a gente encontrar problemas de alergia na sociedade. Eu estou comentando isso porque provavelmente muitos dos meus alunos terão filhos com um certo grau de alergia. Normalmente a alergia ela está ligada à lactose, que aí é o açúcar do leite, né? Então não é a proteína. Então normalmente quando é lactose, você tirou a lactose do leite, você já resolve o problema, né? A questão da lactose vai gerar fermentação, gases, aí aumenta a motilidade intestinal, fezes mole, né? Diarreia, tá? Então é um parâmetro bastante interessante e que talvez aqueles que futuramente se dediquem a trabalhar com aspectos ligados a alergias alimentares ou alimentos menos alergênicos, se forem desenvolver estudos nutricionais ligados a isso, talvez seja aqui um parâmetro interessante a ser mensurado, embora seja muito difícil fazer isso, o mais complicado de fazer isso em seres humanos, né? Porque você teria que coletar, botar a proteína no sítio, no local de digestão específica e fazer coletas em tempos intermitentes, né? Mas a tecnologia avança, processos de coleta, de amostras de material menos invasivos, né, poderiam ser desenvolvidos aí para isso, ok? Então, dando sequência, algumas proteínas podem apresentar um ou mais aminoácidos em quantidades inferiores, preconizadas pela proteína de referência. Então, se a proteína que você consome ela tem uma quantidade menor de um aminoácido em relação à referência, né, elas são consideradas, esse aí é considerado um aminoácido limitante. Então, normalmente, as leguminosas, elas são carentes em metionina e cisteína, né? Em alguns casos, o triptofano. Tá? Já os cereais, eles são carentes em lisina e treonina, são os mais limitantes, né? Por isso, as proteínas de origem vegetal são consideradas de menor valor biológico. Agora, é importante dizer aqui, para uma turma de engenharia de alimentos, que a agricultura, hoje, ela trabalha com desenvolvimento e com melhoramento genético das espécies vegetais, e esse melhoramento não é só para aumentar
quantidade produzida por hectare de determinada cultura. Mas o melhoramento também se dá trabalhando na característica do perfil de aminoácidos da proteína que é produzido, por exemplo, na soja ou no milho, né? Já existem linhagens de milho de alta lisina. Então, o milho tem 10% de proteína na matéria seca, né? O teor de lisina da planta originalmente é muito baixo, é um limitante da produção de aves e suínos. Então, existem variedades de milho já geneticamente selecionados, onde o teor de lisina na proteína do milho foi incrementado, né? Assim como o teor de glúten na proteína do trigo foi incrementada muitas vezes, né? Acho que 16 vezes em relação à planta ancestral, original do trigo, porque o glúten tem características para a indústria da panificação de interesse. Então, a indústria solicitava uma variedade com determinadas características. Agora, o glúten do trigo, ele tem uma característica, uma pegajosidade, uma cola, né? E o sovar a proteína, né? O ato de sovar a massa é que cria essas características nessa proteína, nesse glúten. E o glúten do trigo, ele é bastante alergênico para algumas pessoas. Ele cria uma certa irritação intestinal, principalmente naquelas vilosidades intestinais, né? E aí, pessoas que são sensíveis a isso não podem ter contato com o glúten do trigo, né? Você tem glúten na aveia, você tem glúten no milho, mas o glúten dos outros cereais tem características diferentes do glúten do trigo, tá? Então, às vezes, você pega um produto, uma embalagem de produto que está escrito lá, contém glúten, como a aveia, mas esse glúten não necessariamente vai te fazer mal. De repente, você tem problema com o glúten do trigo, tá? Não é importante. Mais à frente, eu escrevi um pouco sobre isso, tá? Aqui na apostila. Também trago aqui uma descrição de reações que são importantes, né? De complexação de proteína com carboidratos que diminuem a digestibilidade da proteína. Então, tem as reações de Maillard. Então, a minha sugestão para vocês é que vão atrás da literatura, estudem a fundo aqui as reações de Maillard, né? Foi descrita em 1912, mas é uma reação que, até certo ponto, ela é buscada dentro dos processos industriais, né? Para você dar a coloração num pão, né? Quando você está assando. Então, a gente lança a mão de colocar o que é açúcar, proteína, né? Para que você consiga fazer essa pigmentação, criar odores, sabores característicos, né? Então, tudo isso muito controlado, ok? Então, aqui eu faço uma descrição. Vamos ver aqui, absurdos de aminoácidos relacionados às condições. Tá, aqui, vou deixar isso aqui para vocês. Então, temos também efeito de temperatura, pH, força iônica, constante dielétrica de solventes, em cima das características de proteína. Então, toda vez que você submeter um alimento, principalmente proteico, a situações de conservação extremas, de pH, de temperatura, né, de solventes, e você tem que lembrar que você está mexendo com a estrutura da proteína e isso pode influenciar negativamente ou não na digestibilidade deste alimento, ok? Então, passando aqui para carboidratos, tem dois conceitos aqui que são fundamentais, tá? O primeiro deles é o conceito de pré-bióticos. Pré, não é probióticos, é pré-bióticos. Pré-bióticos são ingredientes nutricionais não digeríveis ou digestíveis, né? São fibras alimentares específicas ou açúcares de baixa digestibilidade no nosso sistema digestório, né, que afetam beneficamente o ser humano, o hospedeiro, estimulando o quê? O crescimento de micro-organismos benéficos no intestino, que vivem no nosso intestino. São vários, e os principais são lactobacilos e bifidobactérias.
tá? Então, são exemplos de micro-organismos benéficos que vivem no nosso intestino. Então, prebióticos, eles geralmente são carboidratos que são de baixa digestibilidade para o ser humano, mas que promovem um ambiente saudável para o crescimento de uma população microbiana sadia. Um excelente alimento que tem uma característica prebiótica fantástica é a batata doce. A batata doce é um santo remédio para o intestino. Quem aqui tiver cachorro em casa, se cachorro deu diarreia, você pode cozinhar batata doce, dá para ele vai te amar eternamente, porque é muito gostoso, e você corta a diarreia usando uma batata doce, tá bom? Então, seguindo aqui, agora o conceito de probióticos são suplementos microbianos. Aqui não são os carboidratos que vão favorecer o crescimento de bactérias que são positivas. Aqui são as bactérias em si que você seleciona, as bactérias que são benéficas ao intestino, e você suplementa, fornece ao indivíduo. Então, os probióticos são suplementos microbianos vivos, né? Ou até esporulados, alguns, que apresentam um efeito benéfico no hospedeiro, né? No ser humano, promovendo um equilíbrio microbiano intestinal. Cabe salientar aqui uma curiosidade. A ciência já mostra, a ciência animal, a ciência veterinária, ela mostra que o uso de probióticos em rebanhos bovinos, um mês antes da vacinação, ele promove uma titulação, um aumento da quantidade de anticorpos no momento da vacinação muito maior do que quando os animais não são suplementados com probiótico. Então, o uso de probióticos está relacionado ao aumento da capacidade das respostas imunológicas do organismo. Até porque o intestino, sendo suplementado com probiótico, ele vai ficar mais saudável, sendo mais saudável, ele produz melhor seus neurotransmissores, toda uma dinâmica, uma cadeia funciona de uma forma mais harmonizada e você tem esses efeitos, né? Eu já tive a oportunidade de pesquisar o uso de probióticos com ruminantes. Eu observei em carneiros, em ovinos, um aumento do desempenho usando uma mesma dieta, com a mesma proteína, com a mesma quantidade de energia, minerais, um incremento de 17% a mais em ganho de peso, simplesmente pelo fato do uso do probiótico. Então, o probiótico deveria ser regra e todo mundo utilizar, só que é caro, né? A gente vai nas farmácias, ele custa a dose de 1 grama em torno de R$1 a R$1,50, né? Às vezes até mais caro que isso, então muita gente evita, não tem condições mas o uso de probiótico Agora, tem gente que faz a política intestinal contrária a tudo isso do que a gente está falando aqui, que é álcool, né? Bebida alcoólica, taca álcool em grande quantidade, é uma defaunação do intestino. E aí essa defaunação do intestino vai gerar todos os efeitos contrários a tudo isso que eu estou falando. Então, diminui a área de absorção intestinal, diminui as microvilosidades, você diminui a produção de neurotransmissores intestinais, você piora o sistema imunológico, fora a agressão da toxina em si, né, do álcool em si. Então, a gente olha tanto para prebiótico, probiótico, mas muita gente negligencia esses processos de saúde, né? Então, cuidar do intestino, da saúde intestinal, é parte do processo. Não adianta buscar a saúde querendo remediar o caos. Você precisa buscar o quê? A harmonização orgânica. Primeiro, né, se ajudar para que outros consigam te ajudar também, né? Então, 2 transformações químicas que merecem destaque aqui. Então, as reações de Maillard, a degradação de Stecker e a caramelização, que vocês vão discutir bastante isso no curso de alimentos.
Ok? Então aqui eu falo um pouquinho das reações de Maillard. Aqui já está voando muito aleluia. Estou tentando tirar a bichinha daqui. Câmera. Então vamos seguir aqui. E aqui no final eu venho falando aqui de outro grupo de componentes importantes da indústria de alimento, são os corantes. Dentre eles, o corante caramelo, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, então, há 4 tipos de corante caramelo de importância comercial, né, e de aplicação distintas na indústria de alimentos. Cada um com propriedades funcionais que asseguram compatibilidade dos produtos, né, efeitos indesejáveis. Então, a gente tem o caramelo 1, caramelo 2, caramelo 3 e 4, e aqui, entre parênteses, tem uma sigla que às vezes não está escrito no rótulo. Corante caramelo 1, está escrito lá, INE 150A, INE 150B. Né? Então, é o tipo. Né? E aqui, falando especificamente do corante caramelo 4, é o corante que está presente na Coca-Cola, é um corante que é reportado em alguns trabalhos científicos como um corante que predispõe a câncer, a problemas de saúde, né? Então, a gente tem aqui uma tabela onde eu mostrei aqui a quantidade, a concentração do corante aqui, caramelo nos países. Então, Brasil, Quênia, Canadá, aqui o Brasil tem mais, né? Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia, praticamente baniu a presença do corante caramelo 4 na Coca-Cola de lá. Nos outros estados tem, né? Um pouco mais aqui, Washington, tá? Mas na Califórnia, a legislação local não aceita. Então, existe aqui um conflito com relação ao uso, né? E esse corante caramelo tá em cerveja, refrigerante, né? Está em muitos produtos aí industrializados. Então, fica aqui uma citação para quem quiser pesquisar e se aprofundar aqui. Eu já fiz pesquisas com relação a isso, o que tem a favor e contra ainda, né? Então, eles levantaram recentemente questões cerca do corante caramelo 4 aqui, que é gerado durante a fabricação do corante caramelo 3, toxicidade, relatou o seu estudo em 2007, aparecimento de tumor em ratos alimentados com alto nível. Mas qual que é esse alto nível? Não sei se é esse, né? Teria que ver. Então, fica aqui uma sugestão de pesquisa aí, né? Então, essa decisão classifica qualquer produto contendo corante, deve ter uma etiqueta informando a média da ingestão diária, não deve ultrapassar 29 microgramas. 29 microgramas, a gente está com 267 numa latinha de coca, né? Então é problemático isso aqui, né? Dispensa, ok? Então, aqui embaixo eu trago aqui características de funcionalidades do amido. Eu sei que aqui na disciplina, aqui no curso, vocês têm a disciplina de panificação, onde as funcionalidades e propriedades do amido é muito discutida, né? Então, eu estou trazendo aqui alguns elementos para auxiliá-los, né? E até para quem não fez a disciplina ainda, a motivá-los a pesquisar acerca desses efeitos, tratamento térmico, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, a questão de pasteurização, diminuindo aminoácidos e proteínas do soro do leite. Então aqui eu convido vocês a concluírem a leitura deste material. E aqui para finalizar eu falo dos cereais, né? Por que chamados cereais, né? São sementes e grãos comestíveis de gramíneas. Esse nome se origina da deusa Ceres, a deusa romana da colheita e da agricultura, né? Então, os cereais mais utilizados na alimentação humana são trigo, centeio, sorgo, cevada, arroz, aveia e milho, né? E aí, desses aqui, a gliadina e a glutenina são as frações proteicas do trigo, que, quando hidratadas e sob energia mecânica, que é sovar a massa, forma uma rede tridimensional viscoelástica insolúvel em água, aderente, pegajosa, né, extremamente importante, por influenciar a qualidade de produtos de panificação em massa. Essas duas proteínas recebem o nome de glúten. E são essas duas proteínas que estão relacionadas
ao problema de intolerância, né? Alergia a glúten do trigo, né? Então, as gliadinas são proteínas de cadeia simples, os gluteninas apresentam cadeias ramificadas elásticas. A concentração dessas duas proteínas no trigo é o fator determinante para a qualidade do glúten. Quanto mais, melhor, do ponto de vista industrial, mas do ponto de vista alergênico, não, né? Então, fragmentos polipeptídicos que constituem a fração do glúten são denominados de prolaminas. E estas frações de prolaminas, em geral, representam 50% da quantidade total do glúten e é tóxica ao paciente de doença celíaca. Então, quem tem a doença celíaca não pode com essas prolaminas. Então, você tem que excluir da dieta o glúten. Não tem meio termo, né? Então, a doença celíaca aqui é um transtorno autoimune do intestino delgado, portanto, um local de digestão e absorção de nutrientes. Então, você não pode descontrolar, deixar isso sem tratamento, porque a pessoa vai morrer, né? Que ocorre em pessoas geneticamente predispostas em todas as idades a partir de meados da infância. Sintomas: dor, desconforto do sistema digestório, obstipação, diarreias crônicas, atraso do desenvolvimento fisiológico em criança, anemia, fadiga, insuficiência. Então, todos esses sintomas aqui, muitos fatores, muitas patologias podem gerar, mas uma boa anamnese, né, e a observação de um especialista, no caso, ele vai conseguir diagnosticar a doença celíaca. E você tem que entender que a presença dessas prolaminas, que são polipeptídeos aqui, fragmentos dessa fração glúten, constituintes da gluteninas e da gliadina do trigo, que são as causadoras do problema. Ok? Aqui eu falo um pouquinho sobre parabolização do arroz. E é isso. Então eu espero que com nesta videoaula, a gente encerre aqui essa sequência de 4 videoaulas tratando de aspectos. A gente começou discutindo a questão de exigências nutricionais ou necessidades nutricionais e nessa última videoaula a gente abordou alguns aspectos relacionados à indústria e ao processamento de alimentos. Tá? Bom estudo a todos, muito obrigado, até a próxima videoaula.